E se eu te dissesse que o último livro da Bíblia é ao mesmo tempo um aviso, uma revelação e um dos maiores mistérios da história da humanidade? Durante séculos, o livro de Apocalipse assustou reis, confundiu estudiosos, despertou curiosidade em pessoas comuns e alimentou perguntas que atravessaram gerações. Quem são os 4 cavaleiros? O que significa a marca da besta? Quem são os 144.000? O que realmente acontecerá no fim dos tempos? E por que tantas pessoas, mesmo sem conhecer profundamente a Bíblia, sentem um arrepio só de ouvir a palavra Apocalipse? Mas talvez a parte mais intrigante de todas seja esta: o Apocalipse não foi escrito apenas para causar medo. Ele foi escrito para revelar conflitos espirituais, revelar julgamentos, revelar esperança e principalmente revelar que, no fim de tudo, nada estará fora do controle de Deus. Neste episódio, nós vamos mergulhar nos mistérios do Apocalipse do começo ao fim. Vamos entender quem escreveu esse livro, em que contexto ele surgiu, por que seus símbolos são tão impactantes, quem são seus personagens mais marcantes e quais curiosidades quase ninguém percebe quando lê essas passagens. Prepare-se, porque o que está escrito no último livro da Bíblia não é apenas uma sequência de visões estranhas. É uma mensagem poderosa, cercada de símbolos, tensão, promessas e revelações que continuam intrigando o mundo inteiro até hoje. Para começar, é importante entender o que é o Apocalipse. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Tradicionalmente, ele é atribuído a João, conhecido como João Apóstolo, um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus Cristo. João foi uma figura central no cristianismo primitivo. Ele é frequentemente identificado como o discípulo amado, aquele que esteve muito perto de Jesus em momentos decisivos da narrativa bíblica. Segundo o próprio texto, João recebeu essas visões enquanto estava na ilha de Patmos, um lugar de exílio. Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu. João não estava ali em férias, nem por escolha própria. Ele foi enviado para lá por causa de sua fé e de seu testemunho sobre Jesus Cristo. Esse detalhe já torna tudo mais forte. O Apocalipse nasce em um ambiente de perseguição, isolamento e sofrimento. E isso é uma curiosidade importante que muita gente não percebe. O Apocalipse não surgiu em um momento de tranquilidade espiritual. Ele foi escrito para comunidades cristãs que estavam cercadas por medo, pressão política e perseguição. Ou seja, antes de ser um livro sobre o futuro, ele também era uma mensagem urgente para cristãos aflitos do presente daquela época. O livro começa com João relatando que recebeu uma revelação de Jesus Cristo. E uma das primeiras partes do Apocalipse é direcionada às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas eram comunidades cristãs reais, localizadas em cidades reais da Ásia Menor, região que corresponde em grande parte à atual Turquia. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui existe uma curiosidade fascinante. Embora fossem igrejas históricas e concretas, muitos intérpretes entendem que elas também representam tipos de comunidades e até perfis espirituais que continuam existindo até hoje. Por exemplo, Éfeso era uma igreja conhecida por sua perseverança e firmeza doutrinária, mas havia perdido o primeiro amor. Ou seja, mantinha a aparência da fidelidade, mas já não queimava com a mesma devoção interior. Laodiceia, por sua vez, ficou marcada por ser descrita como morna, nem fria nem quente, uma imagem fortíssima que atravessou os séculos, porque mostra algo muito humano. O Apocalipse não fala apenas de monstros simbólicos e catástrofes cósmicas. Ele também fala da alma humana, da fé enfraquecida, da resistência espiritual e da necessidade de permanecer fiel mesmo sob pressão.
Depois das mensagens às igrejas, João é levado em espírito a uma visão do céu. Ele vê um trono, e sobre esse trono está Deus em glória. João descreve a cena com imagens de jaspe, sardônio, arco-íris, relâmpagos e trovões. Ao redor do trono, aparecem 24 anciãos e 4 seres viventes. Esses seres estão cheios de olhos e têm aparências impressionantes, um semelhante a leão, outro a novilho, outro com rosto de homem e outro semelhante à águia em voo. Essa é uma das partes mais intrigantes do Apocalipse, porque a linguagem deixa claro que João está tentando descrever realidades espirituais grandiosas com palavras humanas limitadas. Ele não escreve como quem está vendo uma paisagem comum. Ele escreve como alguém que foi exposto a algo esmagador, santo e indescritível. Uma curiosidade muito interessante é que esses símbolos se conectam com outras visões bíblicas, especialmente as do profeta Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento que viveu durante o exílio babilônico e que também teve visões extraordinárias da glória divina. Isso mostra que o Apocalipse não surgiu isolado. Ele conversa com muitos elementos simbólicos do restante da Bíblia. Em seguida, João vê um livro selado com 7 selos. Surge então uma tensão dramática enorme. Ninguém parecia digno de abrir aquele livro. João chora. E esse detalhe é poderoso. Ele chora porque o conteúdo daquele livro parece ter importância decisiva para a história. Se ninguém puder abri-lo, o desenrolar do plano divino permanece oculto. Então aparece o Cordeiro. O Cordeiro representa Jesus Cristo. E essa é uma das imagens mais profundas do Apocalipse. Jesus não aparece primeiro como um conquistador militar montado em um trono terrestre, mas como um cordeiro que foi morto. Isso remete ao sacrifício, à redenção e ao fato de que sua vitória passou pela entrega. Essa imagem é impressionante porque une 2 ideias aparentemente opostas: fragilidade e autoridade absoluta. O cordeiro parece manso, mas é ele quem tem autoridade para abrir os selos da história. Essa é uma das grandes mensagens do Apocalipse. Aquele que venceu, não venceu pela violência humana comum, mas pelo sacrifício, pela fidelidade e pela autoridade que vem de Deus. Quando os selos começam a ser abertos, chegamos a um dos trechos mais famosos e mais assustadores de toda a Bíblia: os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro surge montado em um cavalo branco. O segundo vem em um cavalo vermelho. O terceiro aparece em um cavalo preto. E o quarto monta um cavalo amarelo ou pálido. Esses cavaleiros são alguns dos símbolos mais conhecidos do imaginário bíblico e popular. Eles foram retratados em pinturas, filmes, livros e discussões ao longo de séculos. E isso acontece porque representam forças que aterrorizam a humanidade: conquista, guerra, fome e morte. O cavalo vermelho está ligado à guerra e ao derramamento de sangue. O preto se conecta à fome e à escassez. O cavalo pálido é associado à morte, acompanhado pelo Hades, que representa o mundo dos mortos. A curiosidade que prende aqui é que esses cavaleiros não são apresentados como acidentes aleatórios da história. Eles aparecem dentro da abertura dos selos, ou seja, dentro de uma revelação que mostra que mesmo os tempos mais sombrios não fogem ao conhecimento de Deus. Muita gente se pergunta se os 4 cavaleiros são personagens literais, etapas da história, poderes espirituais ou símbolos recorrentes dos sofrimentos humanos. E justamente essa multiplicidade de interpretações ajuda a manter o fascínio do texto ao longo dos séculos. Ao abrir outro selo, João vê as almas dos mártires debaixo do altar. Os mártires foram pessoas que permaneceram fiéis a Deus até a morte. Não morreram por acaso, morreram por sua fé, por seu testemunho e por não negarem aquilo em que acreditavam. Eles clamam por justiça. Essa cena é muito forte porque mostra que o Apocalipse não ignora a dor dos justos.
Ao contrário, ele reconhece o sofrimento, a perseguição e a aparente demora do juízo. Isso toca profundamente quem ouve, porque responde a uma pergunta antiga: será que o sofrimento dos fiéis passa despercebido diante de Deus? O Apocalipse responde que não. Um dos temas que mais despertam curiosidade no Apocalipse é a menção aos 144 mil. Esse número aparece como um grupo selado dentre as tribos de Israel. E desde então, estudiosos, religiosos e curiosos discutem seu significado. Trata-se de um número literal, simbólico, representa totalidade, pureza, plenitude, remanescente fiel. Aqui vale explicar uma coisa importante. Na linguagem apocalíptica, números muitas vezes carregam forte valor simbólico. O número 12, por exemplo, aparece frequentemente ligado ao povo de Deus, como nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos. Depois dos 144 mil, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E isso é belíssimo, porque amplia a visão da redenção. O plano de Deus não está restrito a um grupo pequeno e fechado. A cena aponta para uma dimensão universal. O Apocalipse mistura contagem precisa e multidão incontável, como se quisesse mostrar ordem e grandeza, identidade e universalidade. Depois vêm as trombetas. No mundo antigo, trombetas serviam para anunciar eventos decisivos: guerra, reunião, solenidade, alerta. No Apocalipse, as trombetas anunciam juízos, e esses juízos atingem a terra, o mar, os rios, os astros. A criação é abalada. Essas imagens são impressionantes porque mostram um desequilíbrio cósmico. Não é apenas uma crise local. O próprio mundo parece estremecer. Muitos leitores se perguntam se essas passagens falam de eventos futuros literais, colapsos civilizacionais, linguagem simbólica de julgamento, ou uma combinação dessas coisas. E é exatamente isso que torna o Apocalipse tão intrigante. Ele não é um texto superficial. Ele obriga quem lê ou ouve a pensar, interpretar e confrontar realidades espirituais maiores do que o cotidiano. Um dos capítulos mais marcantes do Apocalipse mostra uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Diante dela aparece um grande dragão vermelho. Essa visão é riquíssima em simbolismo. A mulher já foi entendida por muitos como uma representação do povo de Deus e por outros também em conexão com a figura de Maria em certas leituras cristãs. O dragão é identificado de forma mais direta como Satanás, o adversário, a antiga serpente. Satanás, na tradição bíblica, é o opositor, o acusador, aquele que se rebela contra Deus e procura destruir, enganar e desviar. No Apocalipse, ele não é retratado como uma força folclórica qualquer, mas como um inimigo espiritual real dentro da narrativa da batalha entre o bem e o mal. Essa é uma das grandes forças do Apocalipse. Ele revela que por trás de muitos acontecimentos existe uma dimensão espiritual invisível. Chegamos então a um dos temas mais famosos, debatidos e assustadores de toda a Bíblia: a besta e a marca da besta. A besta que sobe do mar aparece como um poder terrível, blasfemo e perseguidor. Depois surge outra besta, muitas vezes chamada de falso profeta, ligada ao engano e à sedução espiritual. Aqui é importante explicar quem é o falso profeta. Dentro da narrativa do Apocalipse, ele aparece como uma figura ou força associada à propaganda do mal,
à legitimação da besta e ao engano das pessoas. Se a primeira besta representa poder dominador, a segunda trabalha para convencer, iludir e direcionar a adoração errada. A marca da besta, associada ao número 666, é uma das curiosidades bíblicas mais pesquisadas e mais comentadas da história. E não é difícil entender por quê. O texto fala de uma marca sem a qual ninguém poderia comprar ou vender. E isso sempre reacende discussões sobre controle, identificação, sistema econômico, lealdade e submissão espiritual. O número 666 gerou incontáveis interpretações ao longo dos séculos. Alguns o relacionaram a imperadores romanos, outros a sistemas políticos, outros a símbolos de imperfeição humana elevada ao extremo. O que torna tudo ainda mais intrigante é que o texto não entrega uma explicação simplista. Ele provoca discernimento. Quanto mais famoso o símbolo do Apocalipse, mais disputada é sua interpretação. Outro elemento fascinante do Apocalipse é a queda da chamada Babilônia, a Grande. Babilônia foi, historicamente, uma poderosa cidade da antiguidade e capital de um grande império. No Antigo Testamento, ela ficou profundamente marcada por ter destruído Jerusalém e levado muitos judeus ao exílio. Por isso o nome Babilônia passou a carregar um peso simbólico enorme: arrogância, opressão, luxo corrompido e rebelião contra Deus. No Apocalipse, Babilônia reaparece como símbolo de um sistema sedutor e decadente, cheio de poder, riqueza e corrupção. Sua queda representa o juízo contra estruturas humanas orgulhosas e injustas. Depois do avanço dos conflitos, dos juízos e dos símbolos assustadores, surge um dos momentos mais grandiosos do livro: a volta de Cristo. Jesus aparece montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. Agora, a imagem já não é apenas a do Cordeiro sacrificado, embora ela continue verdadeira. Aqui ele é mostrado também como Rei, Juiz e Vencedor. Essa mudança de imagem é poderosa. O mesmo Cristo que sofreu, agora aparece em glória. O mesmo Cristo rejeitado pelos homens, agora é apresentado como aquele diante de quem toda rebelião será vencida. Essa parte do Apocalipse é essencial, porque impede uma leitura apenas sombria do livro. O Apocalipse não é só catástrofe, ele é também triunfo final da justiça divina. Em seguida, temos a cena do juízo final, frequentemente associada ao grande trono branco. Os mortos são julgados, livros são abertos, e aqui entra uma imagem muito forte: o livro da vida. O livro da vida representa o registro daqueles que pertencem a Deus. Essa imagem toca profundamente o imaginário religioso porque sugere pertencimento, memória, identidade eterna. O juízo final é uma das passagens mais sérias de toda a Bíblia. Ele aponta para a responsabilidade, prestação de contas, e para a ideia de que a história humana não caminha para o caos sem sentido, mas para um desfecho moral diante de Deus. Mas o Apocalipse não termina em medo, e essa talvez seja a curiosidade mais importante que muita gente esquece. Muita gente pensa no Apocalipse apenas como um livro de destruição, mas o desfecho do Apocalipse é esperança. João vê um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém desce do céu. Não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A nova Jerusalém é descrita com imagens de beleza, pureza, glória e perfeição. Suas ruas, suas portas, seus fundamentos, tudo é descrito em linguagem majestosa, como quem tenta transmitir uma realidade futura de restauração total. Isso é central para o vídeo, porque fecha a narrativa de forma poderosa. O livro mais temido da Bíblia termina com consolo. O livro mais misterioso termina com restauração.
O livro que fala de dragões, bestas, juízos e colapsos também fala do fim do sofrimento e da presença eterna de Deus com o seu povo. Talvez seja exatamente por isso que o Apocalipse continue fascinando a humanidade. Ele assusta, sim. Ele intriga, sim. Ele levanta perguntas difíceis, imagens desconcertantes e símbolos que parecem inesgotáveis. Mas, no fundo, ele não foi escrito para alimentar apenas medo ou especulação. Ele foi escrito para lembrar que a história tem um Senhor, que o mal não vencerá para sempre e que por trás do caos aparente existe um desfecho preparado por Deus. Os 4 cavaleiros, a marca da besta, os 144.000, Babilônia, o dragão, o juízo final, a Nova Jerusalém. Tudo isso compõe uma narrativa gigantesca, simbólica e profundamente espiritual. E quanto mais as pessoas tentam fugir do Apocalipse por medo, mais ele continua chamando atenção. Porque existe algo nesse livro que toca uma pergunta muito antiga do coração humano. Como tudo isso vai terminar? E segundo o Apocalipse, o fim não pertence ao acaso. O fim pertence à justiça de Deus, à vitória de Cristo e à promessa de um novo começo. Se você ouviu até aqui, já percebeu que o Apocalipse não é apenas um livro de mistérios. É um livro de revelação, confronto e esperança. E talvez o maior mistério não seja só decifrar seus símbolos. Talvez o maior mistério seja entender por que, mesmo após tantos séculos, ele continua falando tão profundamente ao medo, à curiosidade e à esperança da humanidade.